Pois é, aconteceu algo muito grave nesses últimos dias. Dois youtubers completamente ignorantes do tema fascismo resolveram opinar sobre fascismo. E só podia ter saído bobagem. E o pior é que as pessoas estão assistindo ao vídeo desses dois ignorantes e achando que eles sabem alguma coisa e se pautando por ele. E daí saem frases perigosíssimas que poderiam insuflar as massas a tomar medidas contra os pilares da civilização. O primeiro deles é um comunista esquerdopata da pior espécie, que é amiguinho do PCdoB, chamado Felipe Castanhari. Nunca assisti nada dele, um dia eu fiz um vídeo refutando as ideias desarmamentistas dele. E aí, pasmem, eu não tive paciência de ver o vídeo dele inteiro, porque aquilo me dá náuseas, mas eu sei que ele disse que fascismo tem como símbolo o pai de família, trabalhador e cidadão de bem. Pois é, o senhor, pai de família, trabalhador e cidadão de bem que está assistindo o meu vídeo aqui no Ocidente em Fúria, saiba que o Felipe Castanhari considera você um símbolo do fascismo. Quer dizer, se você preza pela sua mulher, pelos seus filhos, pelo seu trabalho honesto, na cabeça desse esquerdopata, você é um fascista. Ele está te comparando com uma das piores ideologias da história da humanidade. E aí vem o Rafael Lima, que supostamente é um libertário, supostamente é um capitalista, supostamente é um defensor das liberdades, e qualifica esse vídeo lamentável, deplorável, como um vídeo bom. Aí o Rafael Lima, com aquela low energy dele, né? Ele só errou quando ele falou que o pai de família era fascista, mas de resto é um vídeo bom, não sei o quê. Rafael Lima, a sua energia é tão baixa, cara, que é capaz de você estar na cama com a sua mulher e ela falar, Rafael, acho que a empregada não limpou direito o lustre. Cara, você é o típico cara que aconteceria isso. Senhores, os dois não entendem nada de fascismo. O canal deles é enganação. O Ideias Radicais é enganação. Aliás, o Ideias Radicais vive do fascismo. Vocês vão entender o porquê nesse vídeo. Parem de heresia liberal. Parem de doutrinas vermelhas, de ideologia que é a doença da alma. E voltem-se para o pensamento conservador católico. O resto é tudo bullshit. Vamos estudar o que está errado. Então, para começar, o Felipe Castanhari fala que o fascismo surge com Mussolini. Isso só denota completa ignorância histórica dele. O Mussolini, inclusive, era inspirado num filósofo chamado Giovanni Gentili, que veio antes. E as teses sobre fascismo remontam ao século XIX, vem bem antes do Mussolini. Só isso já mostra a ignorância dele. Mas o pior de tudo é quando ele fala que o fascismo é de direita. E o pior, o Rafael Lima, no mínimo, consentiu ao ficar calado quanto a essa questão. Fascismo de direita? Nada poderia estar mais longe da verdade. Então vamos lá. Existe, como o Olavo de Carvalho nos explica, a revolução liberal. A ideia de que tudo é permitido ao homem, ele não precisa mais ser sujeito à verdade. E da revolução liberal surgem outras revoluções. A ver, as revoluções vermelhas socialistas, marxistas, comunistas. E aquelas revoluções inspiradas por uma outra forma de interpretação da dialética hegeliana e até do marxismo, que são as revoluções do novo nacionalismo, o nazismo e o fascismo. Tudo isso é filho do liberalismo. Eu vou mais longe. A Revolução Liberal é filha da pior de todas as revoluções, que é a Revolução Protestante, que foi quando o homem resolveu se rebelar contra a igreja que Deus fundou, a Igreja Católica Apostólica Romana. Aí começou a derrocada da civilização. No que diferem essas revoluções todas? Elas têm poucas, elas guardam muitas diferenças entre si, não porque elas sejam completamente opostas, mas porque a mentira tem várias facetas, enquanto a verdade é uma. Então é por isso que existem essas dicotomias entre as diversas ideologias, entre as diversas revoluções, mas no fundo todas elas configuram uma revolta contra a verdade. Então vamos começar com as diferenças entre o fascismo e o socialismo. Quando eu digo que o fascismo é de esquerda, eu não estou fazendo nenhuma confusão aqui. Realmente existem diferenças entre o fascismo e o socialismo. Mas ambas são ideologias coletivizantes, contrárias ao direito natural à propriedade privada e contrárias ao livre mercado. A diferença é que a coletivização da propriedade privada no fascismo se dá de uma maneira top-down. O Estado consegue arregimentar sindicalistas, representantes patronais para criar ali as trade unions, organizações fabris, e regular as fábricas sem, contudo, abolir o controle da propriedade privada de jure.
Isso foi uma constatação brilhante do economista Ludwig von Mises. Ele disse: o fascismo não elimina a propriedade privada de jure, mas elimina a propriedade privada de facto. Porque, no final das contas, é o partido que controla a produção. Enquanto que no socialismo nós temos uma coletivização desses meios total, partindo idealmente da revolução proletária, uma sublevação do proletariado e do campesinato contra a burguesia proprietária. Então é uma ideia revolucionária bottom-up. Obrigado, Manifesto 38. Então esse é o princípio da diferença. Agora, ambas são, como eu expliquei, coletivizantes. Acontece que a interpretação do marxismo na visão dos socialistas, principalmente no bolchevismo, para a Rússia era uma transição direta do feudalismo para o socialismo, sem passar pela fase capitalista de revolução industrial, como aconteceu na Inglaterra, que o próprio Karl Marx dizia ser uma etapa necessária nesse processo histórico. Agora, a hermenêutica que o fascismo dá ao marxismo, no campo econômico pelo menos, é uma ortodoxia histórico-dialética que preconiza uma certa simbiose com alguns fatores capitalistas. A ver, as instituições fabris e empresariais. Por isso que o Mussolini dizia, o fascismo é a aliança do poder político com o poder corporativo. O grande Eduardo Lattes, dono do Café Picolino lá em Porto Alegre, que eu recomendo fortemente, mandou R$20 e está dizendo o seguinte: o doutor Plínio Corrêa de Oliveira já denunciava isso 50 anos atrás. Estamos na quarta revolução, a tribalista, o igualitarismo entre o homem e a natureza. Perfeita colocação, e eu já vou falar um pouco mais sobre o grande Plínio Corrêa de Oliveira, um dos maiores intelectuais que o Brasil já teve. Mas é isso, para vocês verem como eu estou certo, e como o doutor Plínio Corrêa de Oliveira também está certo. Em 1939, a Itália fascista tinha o maior índice de controle estatal dos recursos do mundo, com exceção da União Soviética. Só ficava atrás da União Soviética. Vocês acham que isso é direita? De forma nenhuma. Outros fatos econômicos, obrigado Daniel Bassoli, outros fatos econômicos que mostram a esquerdice do fascismo de Mussolini, por exemplo, é a maneira como ele financiava as obras públicas. Para começar, obra pública de infraestrutura já é esquerdismo, gastos estatais é esquerdismo, endividamento das contas públicas é esquerdismo, pelo menos no campo econômico, que é onde nós estamos. O Mussolini, na década de 20, como nos recorda o doutor Salvemini, que fez um estudo sobre isso, a doutrina econômica do Mussolini na década de 20 consistia em contratar várias parcerias público-privadas, que é uma forma descarada de fascismo, para construir a sua infraestrutura. Mas, ao mesmo tempo, ele conseguia evitar um déficit nas contas públicas. Por quê? Porque ele postergava esse pagamento na forma de emissão de títulos. Ele pagava essas empresas, essas incorporadoras, etc., em títulos da dívida. Isso se acumulou a níveis bilionários na década de 30. Fala-se isso não é uma doutrina esquerdista. O fascismo também é extremamente regulatório, como eu já expliquei. O liberalismo, que é esquerdista e revolucionário, aqui o Felipe Borges está falando que nós estamos no meio de uma guerra de narrativas e até falsos libertários participam. Exatamente isso, né? Agora, a guerra de narrativas inclui a falácia de dizer que o fascismo é de direita. Obrigado pela doação